Caros internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para começarmos com uma nova apresentação e hoje temos uma novidade porque não é comum neste canal estar consumado termos duas pessoas aqui em apresentação, mas graças a Deus estamos aqui com um ancião, pastor, homem de Deus experiente e temos a certeza que muitas coisas que a gente vamos explorar pela experiência eclesiástica que ele já tem, e isso aqui é muito importante, a sua maturidade espiritual. Então tudo isso aqui vai contribuir para poder fortalecer a sua igreja. Então eu quero já lhe pedir se inscrever neste canal, partilhar este vídeo e clicar também no gostar para que o YouTube possa assim publicar os nossos conteúdos para que eles tenham mais assistência. Então, dada as devidas recomendações, eu vou ter o privilégio de apresentar o meu convidado. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Exato. Gostaríamos que se apresentasse antes de nós entrarmos na matéria de hoje. Bem, o meu nome é Belchior Calenga da Silva e estou aqui a convite do irmão Fred e vamos ver então nessa viagem de diálogo o que é que poderemos aproveitar. Ok, hoje na verdade vamos falar sobre Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, ele aborda as questões internas no ponto de vista espiritual e realmente nós temos visto, pastor, que o Ezequiel capítulo 9 tem mais aplicação em nossos dias do que nos dias de Ezequiel, não é assim? Exatamente. Exatamente. Então gostaríamos que o pastor, não é, pudesse começar agora para aflorar esta questão sobre o Ezequiel capítulo 9. Quais são as repercussões que o profeta de Deus teve nos nossos dias? Exato. Então nós estamos a falar exatamente de uma época de grande apostasia em Israel. E nesse período nós sabemos que Ezequiel e Jeremias são dois profetas contemporâneos. Não, eles viveram no mesmo tempo, um em exílio em Babilônia e o outro fora de Babilônia. E, no entanto, a preocupação era muita da parte do profeta. E naquela preocupação, o profeta, falando com Deus, Deus decide revelar-lhe segredos ocultos que ele nem imaginava que existiam. Ok. E com muita tristeza, ele começa a ser levado pelo Espírito para poder ver as abominações que metiam triste o coração de Deus. E nós vemos exatamente que o profeta, ele fica atônito. E nós vemos que ele até foi sentar na praça e começou a chorar, porque ele julgou que não haveria solução para exatamente o povo, porque o povo tinha ido longe demais. Mas, no entanto, o que nos chama a atenção é a maneira como a coisa é descrita e combina perfeitamente com aquilo que acontece lá no livro de Apocalipse 7. É uma combinação perfeita porque fala exatamente dos anjos e fala também do selamento do povo de Deus. E o selamento acontece exatamente num período de grande apostasia. Nós sabemos que a crise revela o caráter. Então, nós praticamente estamos a viver a segunda aplicação desta profecia. E na profecia nós vemos que basicamente o tempo da graça se fechou. Ok. E esse tempo da graça, quando se fecha, o Senhor então mostra a sua ira, que é exatamente o castigo dos ímpios, mas ele vai começar por aquelas pessoas que maior revelação de Deus receberam. Nós vemos que começa pelos anciãos. Na verdade, a palavra ancião aqui quer dizer que são aqueles que tinham mais conhecimento para o transmitir ao povo. Então, o que nós vemos aqui é que também nós vemos exatamente o selamento de uma parte, mas pareceu a Ezequiel que ele estava a matar todos. Que os homens com as armas nas mãos estavam a matar todos. Por que Ezequiel teve essa visão? Porque era tão pouco o número de pessoas que ainda reservavam a verdadeira fé que parecia que todo mundo estava a ser morto. No entanto, nós sabemos que, com toda a certeza, aquele anjo que foi com o selo,
só quando ele voltou e disse que selei todos os teus, é que saíram os homens com as armas nas mãos. Então nós podemos perceber que na verdade não foi todo Israel eliminado, mas somente os que não receberam o sinal na testa. Então nós devemos entrar exatamente na questão que está ligada ao sinal na testa, que é para nós sabermos exatamente como é que nós vamos receber o sinal. Qual é o sinal? Não é? O próprio Ezequiel fala que tem o sinal do sábado. Mas nós sabemos que a colocação de um sinal é um processo. Por causa de quê? Quando nós estamos a fabricar exatamente alguma coisa, nós não colocamos o selo da nossa marca sobre algo que saiu imperfeito. Não, nós não colocamos. Imaginemos, o irmão Fred é um homem que entende de costura. Imaginemos que você faça a sua marca. Você vai colocar num casaco mal feito o teu selo? Claro que não. Para o apresentar aos clientes? Claro que não. Não faz nenhum sentido. Você vai colocar selo naquele casaco que saiu perfeito de acordo com os planos que você tinha para aquele casaco. Então, da mesma forma também, o selamento praticamente ele é um processo que tem depois a sua culminância. Então, o Espírito Santo ele começa a trabalhar conosco desde o momento em que nós ouvimos o Evangelho. E ele vai apresentando luz após luz, e à medida que nós vamos obedecendo essas luzes, ele vai selando partes de nós. Por exemplo, quando nós nos deparamos com a verdade sobre o não dizer falso testemunho contra o nosso próximo, então automaticamente nós somos obrigados a passar a falar a verdade onde nós falávamos a mentira. Quando a verdade se torna um hábito e parte do nosso caráter, estamos selados naquele pecado. Quer dizer, aquele pecado foi substituído por uma virtude de Jesus Cristo. Depois nós vamos para outra área. Suponhamos que nós amamos a pornografia. Então nós vamos receber luz acerca disso, não é? Que nós não podemos olhar com desejos impuros para uma mulher e a cobiçar e tal. Então a gente vai abandonar esse hábito, substituindo-o por uma qualidade de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai fazendo exatamente esse selamento das partes antes ocupadas pelo pecado, para lhes ocupar com aquilo que são as virtudes de Jesus Cristo. Então o ser humano vai sendo construído. Quando essa construção estiver perfeita, então surge o selo. E a irmã White diz que o selo é o sábado. Por que o sábado? Porque as pessoas que estão em outras denominações, eles podem estar a amadurecer em outros mandamentos, mas menos no mandamento do sábado. Então a culminância vai ser exatamente com o mandamento que mais é quebrado pelos filhos de Deus que estão em outras denominações. Então, por isso é que os primeiros a serem selados são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, depois de selados, eles recebem então a chuva serôdia e estão preparados para dar o alto clamor para aquelas pessoas que o selamento foi feito pela metade. Então, basicamente o que nós vemos aqui em Ezequiel é um cumprimento também da profecia que nós encontramos no livro de Apocalipse, o capítulo 7, onde vem a falar dos anjos que retêm os ventos e do anjo que sai para selar os 144.000. Antes de nós sairmos neste capítulo, o capítulo 9, eu gostaria de tecer alguma informação e posteriormente fazer uma pergunta. Pode ser. Repare o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento é a verdade. É através da verdade que se desenvolve o caráter, porque o pastor, enquanto explicava sobre aquele cenário, imagine que a pessoa vive no pecado de maledicência e após
ele ter o conhecimento da verdade. Exatamente. Então ele substitui este ato errado por uma virtude de Cristo. Sim. E aquele hábito, por ser repetido, logo vai fazer parte do caráter dele. Sim. Não é assim? Sim. Como também algumas outras áreas em que a verdade vai ter a influência e papel preponderante para poder selar o indivíduo. Agora, só que há um ponto no capítulo 9 que ameaça este processo de selamento. Nós estamos a ver ali que os líderes, que são na verdade os anciãos, os homens que estão na linha da frente, que Deus delegou esta grande obra de projetar luz na sua igreja e pela obediência da mesma para que o remanescente seja selado. Estamos a ver que eles estão a criar barreiras. O pastor me entende? Estão a criar barreira. Então, a apostasia nada mais, nada menos é um processo através do qual as pessoas se afastam da verdade e os que se afastam, ele impede que os outros vivam a verdade. Agora, gostaríamos que, como na verdade esta apostasia ela está a se desenvolver dentro das fileiras adventistas, não é porque se vê, os anciãos estão corruptos. Obviamente que também a sua teologia também é uma corrupção. Então, a luz que eles transmitem para o povo, na verdade, são trevas. Então, como nós vamos lidar então com o sistema teológico atualmente, uma vez de que está a projetar, na verdade, trevas que está impedindo o remanescente a crescer? Como lidar com esta questão? Na verdade, nós temos um ataque programado contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok. O que acontece é que no século XVI surgiu exatamente a Companhia de Jesus, inaugurada por Inácio de Loyola. E Inácio de Loyola ele simplesmente acabou exatamente criando um exército, não é, que o Papa Paulo III acabou exatamente consagrando. E na verdade esse grupo de soldados que Inácio de Loyola levantou, ele surge no mesmo tempo em que Martinho Lutero estava a fazer as reformas. Então Deus levanta Martinho Lutero e o diabo levanta em 1540 Inácio de Loyola. E estas pessoas elas foram muito bem treinadas para poderem exatamente destruir a reforma. Eles é quem fizeram exatamente a contra-reforma. Eles tiveram um papel preponderante, só que na verdade o que aconteceu foi que eles não atacaram as igrejas, não. Eles atacaram os núcleos onde os pastores eram formados. Então eles foram para as faculdades de teologia, entraram ali e introduziram o veneno do papado, o veneno do catolicismo. E o que eles introduziram ali foi exatamente os ensinamentos de Agostinho de Hipona. Esses ensinamentos de Agostinho de Hipona, eles visavam olhar para Jesus não com uma natureza pecaminosa, mas com uma natureza perfeita. E então, ao introduzir esse Cristo, que tinha uma natureza perfeita, ele começou a desenvolver a doutrina dos santos, a doutrina da Imaculada Conceição, e todas as outras doutrinas foram surgindo por intermédio desse pensamento de que Jesus Cristo não possuía a natureza pecaminosa. Agora, eles tinham que introduzir isso na teologia exatamente dos protestantes. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles infiltraram-se nas escolas de teologia da época, principalmente em Wittenberg, Alemanha, que é para poder destruir todo o trabalho que Martinho Lutero e Melanchthon fizeram. Portanto, eu até diria que a grande guerra é mais na educação, ocorre mais na educação do que propriamente nas igrejas. Por causa de que as igrejas são o resultado da educação, uma vez que as igrejas para serem dirigidas precisam de pastores, e os pastores para dirigir a igreja precisam de uma formação, e a formação é feita exatamente numa instituição educacional. Então eles, sabendo disso, sabiam que se eles trocassem a educação, isso ia se repercutir na igreja. Claro. Então, nós temos os jesuítas a tentarem entrar
desde o próprio surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eles estavam a perseguir quase todas as denominações protestantes. O que eles queriam era acabar com os protestantes. Por isso é que eles se deslocaram da Europa para os Estados Unidos. E nós temos um grande homem, John Stone. John Stone foi o homem que acabou abrindo exatamente muitas universidades lá nos Estados Unidos. E ele fez um grande trabalho de educação que varreu quase todas as instituições, atraiu todas as instituições de ensino para a Igreja Católica. E então começou a se ensinar uma teologia abstrata, não uma teologia propriamente como ela é. Quer dizer, as pessoas iam estudando mais teologia para debater e discursar, não para viver. E o que nós temos hoje são teólogos que até falam bonito, a linguagem é aflorada, mas a vida deles é tão podre que os próprios membros, ao olhar para eles, não veem exatamente um exemplo a seguir. Misericórdia. Então, isso é o que eles fazem, quer dizer, eles te dão uma beleza intelectual, mas sem força, sem a tal força. Por isso é que Paulo ele falou que, vamos só ler aqui o texto que Paulo vem a falar aqui em 2 Timóteo, né? Quando ele vem a falar exatamente do que ia acontecer nos últimos dias. Aqui Paulo vem a avisar a respeito dessa situação que estou aqui a procurar explicar. Então, 2 Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Quer dizer, o que aconteceu foi como uma aranha que suga todo o interior da mosca, mas deixa aquela capa. Então você vê, parece que é ainda mosca, mas é um cadáver. Hoje temos teólogos que realmente têm uma linguagem muito aflorada, mas no entanto a essência da própria teologia eles não têm. E se você lhes segue, você vai dar conta que não tem fundo, quer dizer, você não sabe para onde vais te dirigir. E é assim que as igrejas hoje estão. Isso é que os jesuítas fazem. Eles não acabam com a denominação, mas eles sugam exatamente aquilo que é a estrutura interna da denominação. Então toda a doutrina está contaminada com o veneno do catolicismo. E muita gente hoje, nós temos exatamente pessoas, isso aconteceu até antes mesmo de Ellen White com Guilherme Miller. Sim. Guilherme Miller, quando ele trouxe uma mensagem diferente daquela que os teólogos iam buscar nas universidades, ele foi taxado como o quê? Foi taxado como extremista, fanático, e foi expulso da igreja. E todos os seus seguidores também foram expulsos da igreja. Daí é que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é verdade? Daqueles fiéis que foram expulsos das suas igrejas. Então nasceu o movimento adventista que em 1863 se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós temos essa coisa muito bem programada. Os jesuítas, eles não trabalham na precipitação. É por isso que você nunca vai ver um católico saindo por aí com sua Bíblia para poder fazer evangelismo de porta a porta. Mas o católico investe muito em universidades. Vocês mesmo cá no Saurimo, as melhores universidades que vocês têm, pelo que eu saiba, são as universidades católicas. Tanto é que alguns que se dizem ser pastores adventistas, eles pegam os seus filhos e levam para essas instituições para poderem receber uma formação de católicos. Até eles vão mais além, porque as universidades e as instituições católicas, elas são as melhores, porque elas fornecem o conteúdo que cumpre com as prescrições acadêmicas. Então eles gostam tanto que os seus filhos, na verdade, vão e adiram essas instituições. Agora, pastor, repare só, porque este mesmo problema que estamos a ver em Ezequiel capítulo 9,
Jesus Cristo, em seu tempo, também tinha que travar. Exatamente. E quer dizer que nós também teremos que travar esta batalha. Com certeza. Então, porque para não a gente simplesmente nos cingirmos no problema, porque o resultado da apostasia dentro da igreja, principalmente entre os pastores, teólogos, enfim, é nada mais, nada menos através deste veneno da serpente. Que estão lá teólogos bonitos, com bons fatos, com graças de oratórias, enfim, mas que por detrás de todas essas coisas simplesmente é para poder emudecer as faculdades racionais, e as pessoas ficam tão encantadas com esta beleza falsa e assim estão preparados para receberem um erro. Eu até achei algo engraçado, só para acrescentar no que estás a dizer. Sim. Ela não vai te dizer no livro Desejado de Todas as Nações de que a voz de Anás era tida como a voz de Deus. Para tu veres exatamente como é muito forte o poder de usar a direção da igreja para poder obstruir o crescimento espiritual da própria igreja. Quer dizer, o diabo pega os dirigentes, lhes muda a mentalidade e depois lhes envia de novo como dirigentes para poderem levar o povo para um caminho que não é aquele que é real. Então, eu vejo exatamente isso acontecer nos nossos dias, em que o povo se apoia nos pastores, mas, no entanto, os pastores receberam uma teologia que é uma teologia envenenada, nefasta, e que está exatamente a trazer a apostasia. Muita gente se pergunta, mas para onde é que foi a igreja adventista tradicional? Aquela igreja que tinha rigor no vestir, tinha rigor no que se mete na cabeça, tinha rigor no alimento, tinha rigor em tudo. Onde é que foi? É a teologia que está a ser ensinada nas faculdades de teologia. É verdade. O Edward Sutherland, ele disse que uma das marcas registradas dos jesuítas nas faculdades de teologia é a presença de campos de desporto competitivo. Misericórdia. E eu, quando estava para fazer teologia, eu estava à procura de uma escola. E eu levei essa dica dele para poder descobrir qual era a escola que não tinha sido minada pelos jesuítas. Todas as universidades adventistas do sétimo dia, eu encontrei lá campo de futebol, campo de tênis, campo de natação, enfim. E eu notei que era marca. Ele disse, é a marca registrada. Porque o futebol é a bandeira do jesuíta. O futebol ou os desportos de competição são a bandeira dos jesuítas. E quando eu vejo hoje a igreja adventista a fazer campeonato de futebol e tudo, não sei o quê, eu percebo que os jesuítas estão a dirigir a igreja. Estão a dirigir a igreja. A igreja não se transformou em Babilônia, porque nós ainda estamos nela. Nós somos os remanescentes que estamos nela, a combater as trevas que foram trazidas pelos jesuítas. Amém. E certo é que a luz vai vencer. Amém. E eu acredito que Jesus vai vomitar aqueles que não querem aceitar a verdade. E depois a igreja que é militante hoje vai ser triunfante. Podes prosseguir. Repare só, pastor, é que as pessoas, elas foram submetidas a um tipo de exercício. Por causa desses pastores não santificados, eles viciaram os membros no pecado. Com certeza. Viciaram os membros no pecado, praticamente as sensibilidades morais, elas foram extinguidas. E quando na verdade se levanta alguém trazendo uma coisa contrária, por exemplo, o que o pastor falou, o adventismo tradicional hoje em dia já não existe mais. E aquelas pessoas que advogam os princípios originais da nossa existência, eles são chamados no seu momento da reforma, eles são contra a igreja, eles não agem, que ela está tudo por causa desse sistema diabólico que na verdade Satanás implementou dentro da igreja através dos pastores não santificados. Agora repare, por exemplo, no tempo de Jesus, aquilo que constituía maior muralha. Olha só aqui em DTN. DTN, a serva do Senhor diz o seguinte: o que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, nós estamos a falar de líderes religiosos,
as faculdades dos jovens eram reprimidas. O seu espírito se tornava constrangido e estreito. E isso é que acontece hoje. Sim. Por exemplo, hoje, quando você crê diferente, logo os teólogos te sentam. Não, isso aqui não está na nossa regra de crença. Isso aqui não está no manual X. Isso aqui não é isso que nós acreditamos. Quer dizer, as pessoas desconhecem seus pastores. Recebem a visita quando eles vivem a reforma. Não recebem visita para receber uma orientação moral ou espiritual, mas é para serem sancionados e para poder reprimir as faculdades que foram despertadas pela verdade. E quando agora vamos ler, por exemplo, o livro de Deserto das Nações, o mesmo capítulo, o capítulo que fala sobre o Sermão do Monte, e aí a serva do Senhor, ela comenta que o primeiro sermão que Jesus Cristo trouxe era para rebater a falsa educação, ou seja, a falsa teologia, o sistema que era montado para poder educar o povo no caminho errado. Então Cristo tinha que lhe rebater. Agora, pastor, repara uma coisa. Se Cristo, para rebater a estrutura existente, que era como sistema responsável pela condução do povo, ele não foi lá. Ele não foi lá, em outras palavras, não foi nas escolas dos rabis, nas universidades da teologia antigamente, e ele e João Batista tinham que sair lá por conta da apostasia. Exatamente. Agora, com base a esta compreensão, não é coerente e claro a gente acreditamos de que não são os pastores que vão receber a chuva serôdia para pregar o alto clamor. Não me refiro aos pastores que são documentados ou credenciados, mas esses pastores que beberam muito este vinho da Babilônia e tal, que foram viciados no pecado, enfim. Porque conforme nós vimos naquele tempo, Cristo não bebeu, João Batista não bebeu, prepararam pessoas para receber a chuva serôdia. Porque o assunto de selamento que estamos a falar também está ligado diretamente com a chuva serôdia. Então, como nós vamos relacionar esses assuntos? Uma vez temos aqui o tipo, educou um povo, recebeu a chuva serôdia e depois pregaram e concluíram com a obra que receberam. E no antítipo, também não vai ser igualmente. Quer dizer, o que se passa é o seguinte: Deus tem o plano A e tem o plano B. Amém. Ele tem as linhas regulares, que normalmente nas linhas regulares ele vai trabalhar com as instituições de ensino. Nas linhas regulares nós sabemos que quando Jesus Cristo veio, ele encontrou as escolas dos rabis. As escolas dos rabis estavam ali e quem tinha instituído mesmo era ele. E as escolas de profetas também, quem tinha instituído era ele por meio do profeta Samuel, certo? Sim. Mas só que entra a corrupção nestes moldes ou nestas instituições que são do plano A. Então ele parte para o plano B. Se nós repararmos, a maior parte das pessoas que Jesus Cristo chamou no seu tempo e aceitaram o chamado são pessoas incultas. São pessoas, às vezes, mesmo até iletradas. E se nós repararmos, mesmo as pessoas iletradas que não frequentavam muito as escolas, eles também tinham sido contaminados pela falsa educação que se recebiam nas escolas. Você repara que Jesus chegou, né, a chamar os seus discípulos de burros, né, porque ele usou a palavra nécios. O nécio é um indivíduo que é falto de conhecimento. Misericórdia. Não tem entendimento, quer dizer, o cérebro dele não está a funcionar, está paralisado, está petrificado. Precisa de um dinamite para arrebentar aquela pedra que está ali, que é para a pessoa começar a compreender as coisas divinas. Então vejamos só no livro de Lucas, o capítulo 24, o versículos 25, Jesus fala para os discípulos, né? E ele lhes disse: ó nécios, né? Ó nécios, essa palavra ó nécios, traduzido assim literalmente, é ó burros. Quer dizer, eles estavam tão estupidificados pela doutrina dos fariseus e de toda aquela coisa que ocorria ali, que eles não conseguiam exatamente encarar as coisas de outra maneira. É o cérebro que lhes tinham dado. Então ele chama honécios e tardos de quê? De coração.
para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Bem, eu, por exemplo, aqui eu quero advertir. Não entre em discussão com um teólogo atual. Porque o teólogo atual, ele não olha as coisas como Cristo as vê. Ele olha as coisas como o jesuíta as vê. Estamos a entender? Porque muitos dos teólogos que nós temos hoje, quem lhes colocou a beca e lhes deu o certificado foi um jesuíta. E não é um jesuíta que foi lá como se fosse infiltrado. Foi com a batina dele mesmo de padre e colocou aquilo na cabeça dele. Nós, por exemplo, temos o caso de Samuel Bakioc. Samuel Bakioc, ele foi exatamente um jesuíta infiltrado dentro da igreja e hoje ainda é tido como um dos maiores teólogos da igreja adventista do sétimo dia. São educados por diabo. Exatamente. Então, nós, por exemplo, temos alguns testemunhos ali, em alguns vídeos. O pastor Iran Duques, ele é ex-funcionário dos serviços secretos dos Estados Unidos. Ele teve uma entrevista com 10 acadêmicos católicos anglicanos. E ele falou com esses jovens católicos e conversou com eles para saber no que é que eles estavam a se formar. E eles disseram, nós estamos a ser formados para penetrar as igrejas e trazer os protestantes de volta para o catolicismo. E ele fez questão de perguntar quantos é que estavam a ser formados. Ele disse que eram 780 pessoas que estavam a ser formadas naquele ano. É muito, pastor. E disse o ano passado, quantos se formaram? Disse em torno de 900 ou 800. E no outro ano, quando ele fez as contas dos anos que ele foi perguntando, chegou a 3.800 jovens formados para trazer os protestantes de volta para a Igreja Católica. Está a ver? Então está tudo saturado. E nós temos também o pastor Stan West, pastor reformado. Ele conta exatamente que ele conseguiu ver assim o trabalho dos jesuítas a destruir a igreja. E isso foi já há muito tempo, só para você ter em conta que isso foi em 1939, eu nem tinha nascido ainda. Eles já estavam a trabalhar fortemente nas faculdades adventistas. E nós temos aqui também o senhor Ralph Moss, que é engenheiro eletrônico, e ele conta exatamente que o Dr. Wilson, que trabalhou como presidente em Tacoma Park, ele chegou de pegar um jesuíta mesmo assim, lhe pegou. Vinha como professor, ele entrou na universidade e como ele era um aluno destacado, então foi colocado como professor de Bíblia para os pastores, aqueles que estavam a se formar em teologia. Ele fez um estrago muito grande, mas esse pastor, o Dr. Wilson, ele sempre era atento às coisas que aconteciam, era um homem de muita oração. E ele percebeu que os movimentos daquela pessoa e os alunos vinham perguntar ao Dr. Wilson se o que o professor estava falando na sala de aula era exatamente uma coisa boa ou não. Por quê? Porque o professor estava a minar a doutrina adventista dentro da sala de aula. E o Dr. Wilson não gostou. Ficou ali vigiar. Até que um dia o carteiro trouxe as cartas e colocou lá no local onde se colocam as cartas. O Dr. Wilson fez uma coisa que, pronto, lhe pesou a consciência, mas ele disse que era necessário para salvaguardar a instituição, né, a faculdade de teologia que ele dirigia. E ele foi para lá e abriu aquela gavetinha e tal e tirou lá a carta que lhe enviaram. E ele viu a carta, parecia uma carta que vinha de um lugar assim muito alto, não é? Levou a carta, aqueceu, tirou a cola muito bem e pegou a carta e começou a ler. Eram diretrizes do Vaticano para aquele professor, para o que ele deveria ensinar nos próximos semestres. Estás a ver? E ele pegou de novo, fechou aquela carta e colocou na mesa e chamou aquele professor e lhe disse que, olha, tens uma correspondência. Ele pegou a correspondência e começou a tremer. O Dr. Wilson lhe disse, sabemos quem tu és
E qual é o trabalho que você está a fazer aqui? Aquele jovem nem esperou mais o salário dele, desapareceu e nunca mais apareceu. Mas já tinha bombardeado lá a universidade, que nem vale a pena. O estrago já havia Os sido pastores feito. já tinham saído com aquilo na cabeça e foram e espalharam aquilo para a igreja. Então, não é nenhuma brincadeira e não é frescura falar sobre esse assunto. A falsa educação, ela é a arma letal que a igreja católica ela usa para poder atacar seus adversários. Hoje em dia, praticamente, Ellen White fala no livro O Grande Conflito que Satanás já está a embalar as outras igrejas, já estão no sono profundo. O que ele quer mesmo agora atacar é o remanescente. É verdade. E eu me lembro, né, de uma das encíclicas papal do pastor do Papa Bento XVI, que dizia que os adventistas que devemos mais temer são aqueles que leem os livros da escritora norte-americana Ellen White e os aplicam. Esses é que nós devemos mais temer. Então quer dizer que eles nos conhecem. Isso está em harmonia com o Apocalipse capítulo 12 e 17. Exatamente. Tá vendo? Então, hoje por hoje, se eu tivesse que dar um conselho para os adventistas do sétimo dia, o conselho que eu daria para os adventistas do sétimo dia é: abandonem as instituições mundanas. Abandonem mesmo as instituições mundanas, porque esse é o remédio. Se a gente não abandonar as instituições mundanas... Agora, Nina, neste ponto, antes de terminar. Exato. E como é que fica então as instituições adventistas também mundanizadas? Elas estão dentro também deste apelo comum? Por exemplo, também do pastoral. Estão muito dentro. Ok. Estão muito dentro. Também os que querem tirar também a teologia também. Os que querem fazer teologia também não vão mais para as faculdades de teologia. Amém. O que nós temos que fazer é voltar à Bíblia, Amém. à lei e ao testemunho. Vocês veem que praticamente os jesuítas, eles até atacaram a própria Bíblia, não é? Fizeram várias traduções para confundir as pessoas. E então o que nós precisamos hoje é buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. As faculdades, elas estão tomadas. Você que quer fazer, por exemplo, um curso de teologia, você precisa exatamente ver se a faculdade aonde você está aí tem campo de desporto, de competição. Não importa se é tênis, se é cricket, se é natação, se é atletismo, qualquer tipo de desporto competitivo que houver numa escola de teologia, aquela escola está controlada pelo jesuíta, não duvide disso. Okay. E todos os pastores que jogam futebol e que apoiam time de futebol não são adventistas do sétimo dia. Eles são lobos vestidos de ovelha. Eu digo isso de boca cheia. E é muito importante nós termos esse cuidado. Eu agora sei que as pessoas vão querer chamar a atenção para outras coisas e tal, mas isso aqui que nós estamos a dar aqui é apenas uma dose para nós despertarmos do desmaio que nós tivemos. Okay. Porque é muito importante nós falarmos a verdade. É verdade. O que nós precisamos hoje é erguer escolas à semelhança das escolas de profeta que Samuel levantou. Amém. Só neste ponto, agora nós aqui já estamos praticamente na nossa reta final, apresentou-se na verdade muitos problemas, e eu acredito que Deus não quer que aquela vontade que Ele implantou em nós, o desejo de desenvolvimento seja sufocado. Não. Tudo quanto porque as instituições atuais elas estão corrompidas com o vinho da Babilônia. Com certeza. Agora, nós precisamos também aqui trazer um plano B para poder salvaguardar o desenvolvimento que é um desejo de Deus para a sua igreja. Exato. Agora, uma das formas que na verdade Deus tem para poder trazer o devido desenvolvimento, número, é vida no campo. Com certeza. Assim como Deus trabalhou na vida de Jesus. Jesus, ele foi treinado numa vida isolada, retirada, para poder ter uma mente fortalecida e habituada com simplicidade e pureza.
só assim estava preparado para ele poder lidar com um sistema preparado por Satanás através do romanismo que estava a controlar a teologia daquela época. Com certeza. João Batista igualmente. Agora, nós precisamos agora cair na nossa realidade. Na nossa realidade, neste caso. Então, para que esta obra, na verdade, seja feita, porque é assim, quando nós estamos a falar, por exemplo, do tipo e antítipo, tipo pode ser uma pessoa, mas o antítipo pode ser várias pessoas. Então, por exemplo, aqui em Angola, nós precisamos também ter um projeto, uma solução, assim também incentivar os nossos caros internautas que nos seguem, não é, que estão espalhados em diversos países, Moçambique, Cabo Verde, temos Portugal, temos Brasil especialmente. Então temos várias pessoas que precisam, na verdade, atingir níveis de persecução mais elevados. Então qual é o plano A que Deus instituiu neste caso? E para já avisar também os nossos amados para poder nos ajudar no plano que nós temos, que Deus colocou em nossos corações, no sentido de nós materializarmos o ideal de Deus para o avanço da sua causa e assim concluir com a obra. Bem, o plano número 1 que eu gostava de aqui mostrar, primeiramente eu gostava de mostrar para o caro internauta exatamente o que acontece quando os pais não acabam passando para os filhos uma educação baseada no assim diz o Senhor. Eu vou ler aqui o que aconteceu com a geração que veio depois de Josué e depois vocês vão tirar as vossas devidas conclusões. No livro de Juízes, o capítulo 2, nós temos um relato que nos deixa com o coração a doer. Por quê? Porque nós vemos aqui exatamente o que acontece quando os pais não passam uma educação aos filhos que possa lhes garantir resiliência contra Satanás e suas astúcias. Vejamos aqui. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Juízes, versículo 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herança em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaash. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele tinha feito a Israel. Agora vejam só, não é possível. Eu quando olho para isso eu fico espantado, não pode. Estamos a falar de um povo que tinha o santuário, que tinha os sacerdotes, um povo cuja Constituição da República era a própria lei do Senhor. Como é que eles não conheceram o Senhor? Se eles tinham que, todos os anos, ter o Yom Kippur, ir até lá e ver aquelas cerimônias todas, a vida do israelita era completamente ligada ao conhecimento do Senhor, mas eles não conheceram o Senhor. Todo conhecimento foi de... Alguma coisa aqui aconteceu. Por que eles não conheceram o Senhor? E que tipo de conhecimento eles deviam ter do Senhor? Eles não tiveram conhecimento experimental, mas eles tiveram conhecimento teórico. Nós, os pais, nos contentamos quando o nosso filho consegue ir ao clube de desbravadores e consegue marchar e consegue receber lenço e consegue recitar de cor vários textos da Bíblia, se calhar até livros completos da Bíblia, nós sentimos que de alguma maneira aquilo é prova de conversão. Mas não. Mas não. Nós temos muitos jovens fornicários que entendem bem o livro de Daniel e Apocalipse. Eles fornicam, mas eles conhecem aquilo de cor. Por quê?
Porque lhes foi ensinado como o papagaio tem que fazer repetição das palavras. Mas eles não conhecem exatamente a essência daquilo que eles estão a balbuciar com a boca. Então, nós vemos exatamente aqui o que aconteceu depois. Diz assim: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Estamos a entender? Então, o que acontece é o quê? Nós pegamos os nossos filhos e os colocamos nas escolas seculares. Colocamos eles nas escolas seculares e nós temos deficiência nos cultos familiares. Uma deficiência tão grande porque se confunde muitas vezes com as novelas da Zap, com DSTV e muitas outras coisas que nos puxam a atenção. E muitas vezes até com as tarefas mesmo da própria escola. Porque nós exigimos que os nossos filhos tenham que aprender a ler corretamente, têm que aprender a fazer as contas de matemática e aritmética e outras coisas, mas nós não exigimos aos nossos filhos que conheçam ao Senhor. Então, os nossos filhos, aparentemente, eles conhecem o Senhor, mas eles não conhecem o Senhor com um conhecimento experimental. Essa falta de conhecimento experimental é que vai levar a que a geração não aceite ser missionária. Hoje é fácil encontrar meninos que estão dispostos a serem missionários? Não. Não é fácil. Mesmo que a gente for nas escolas adventistas e perguntarmos quantos adventistas lá, ou quantos meninos que estão lá matriculados querem ser missionários, a maior parte não vai responder que quer ser missionário. Muitas usam postiço, Com calça. certeza, com certeza. Eu fui capelão de uma escola anexa à Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu não via naqueles miúdos vontade de serem missionários. Todos eles queriam exatamente a mesma coisa que os mundanos queriam. Então, nós vemos exatamente que o povo adventista hoje não tem substitutos. A geração de Josué falhou. Por quê? Porque não deu uma educação semelhante a que Moisés deu à geração futura. Nós sabemos que toda aquela geração que saiu. Então nós temos aqui uma geração que não foi educada de acordo com a vontade do Senhor. Diferente da geração que Moisés educou. Nós sabemos que toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E depois teve uma outra geração que foi educada nos princípios do Senhor. Porque a falsa educação recebida no Egito não lhes dava força moral para poderem entrar na terra prometida. Então Deus teve que lidar com uma outra geração que tinha que receber a educação desde terra e idade, uma educação baseada nos princípios de Deus. Essa geração é que foi a geração de Josué. E se você olhar aqui vem a falar que e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. Quer dizer, era uma geração que tinha recebido a verdadeira educação. A outra geração já era fraca, porque não recebeu a verdadeira educação. Então, o que é que nós temos hoje? Adventistas que receberam a falsa educação. Nós estamos aqui na luta, né? A tentar arrancar as pessoas da falsa educação para entrarem na verdadeira educação. Solução que nós temos para isso. Amém. Voltemos ao princípio. Amém. Nós temos que voltar a Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 nós temos um modelo de educação divina. E esse modelo, quando nós regressarmos a ele, o que vai acontecer é que haverá a manifestação do caráter de Cristo na sua igreja. E nós sabemos que quando houver a manifestação do caráter de Cristo na sua igreja, o que Cristo vai fazer? Ele vai vir reclamar como céus. Amém? Então, é esse ponto. Veja a educação que Deus deseja que nós passemos para os nossos filhos. Porque as pessoas ainda se perguntam, mas nós não temos escolas cristãs, nós não temos onde levar os nossos filhos, vamos lhes tirar de lá e vamos lhes levar para onde? Essa que é a questão. A resposta está aqui. A resposta diz assim:
o versículos 4, capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele começa com o plano de educação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a primeira reforma que deve acontecer não é nos filhos, mas nos pais. Os pais têm que conhecer que o Senhor nosso Deus é o único Deus. E tenha que amá-lo com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. E depois tenha que guardar as palavras de Deus nos seus corações. Depois disso tudo feito, então eles vão para a próxima coisa. Verso 7. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Quem perguntar para o irmão Fred exatamente em que escola é que vai colocar os seus filhos, o que é que o irmão Fred vai lhe responder de acordo com essa orientação? É a escola do lar. Está vendo? É a escola do lar. As pessoas menosprezam porque não tem beleza, porque não é estimado na nossa sociedade. Não há certificado. Porque as pessoas querem entrar para o sistema e o sistema exige certificado. Só que elas esquecem que tem que sair de um sistema para outro sistema. Exato. Tem que entrar para o sistema divino. E o sistema divino é incompatível com o sistema diabólico. Eu quero te fazer uma pergunta. O pastor removesse os seus filhos do sistema papal. Exato. São burrinhas. Como é que a sociedade encara? Encaram pessoas indoutas, com maneiras erradas em se posicionar na sociedade. Ou que tipo de perfil que eles apresentam? Ou apresentam, assim, um desenvolvimento significativo e até as pessoas ficam confusas como elas tivessem sido educadas? Bem, eu só sei que as minhas filhas, quando nós estamos no culto, elas, lá nós fazemos o culto familiar e todas as pessoas contam aquilo que aconteceu com elas ao longo do dia. Ok. Elas dizem que quando estão a andar no táxi e começam assim a debruçar-se sobre certo assunto, as pessoas universitárias perguntam qual é a universidade em que elas estão inseridas. Porque é muito conhecimento que elas possuem. Ok. E eu tenho até um cunhado meu que me desprezou muito quando eu fiz isso, de tirar os filhos pela orientação de Deus. Tirei os filhos das escolas e os coloquei em casa e comecei a aplicar a educação aqui de Deuteronômio. Ele me repudiou muito, mas as minhas filhas, quando foram para lá, ele ficou assim espantado, o tanto de conhecimento que a minha filha tinha sobre anatomia, fisiologia e como curar certas coisas com as coisas naturais, a medicina de Deus. Ele ficou tão espantado que começou a chamar a minha filha de doutora. Até hoje a minha filha é doutora aos olhos dele. Quer dizer, o que eu vi, o desafio que eu fiz para Deus era ele me provar que a verdadeira educação era melhor que a falsa educação. Amém. E ele me provou, graças a Deus. Tu viste aqui, eu vim com o Dorivaldo fez o tofu. É verdade, nós provamos e foi doce. Exatamente, então são coisas assim tão maravilhosas que todo o medo que eu tinha, na verdade é um medo fantasmagórico, que eu hoje acredito que são fantasmas da minha cabeça. É verdade. Não existe nada melhor do que os filhos serem autodidatas, conhecendo ao Senhor e vivendo as coisas que Deus ordena. Caro amigo, nós agradecemos por termos chegado até aqui. E para nós concluirmos, nós começamos com Ezequiel capítulo 9, onde vimos o problema e Deus também trouxe a solução, não é? Problema que estava lá na elite, nos anciãos líderes da igreja, que atualmente podemos interpretar como aqueles que são mentores para o povo de Deus. Por causa de erros e apostasia que tem, isso não justifica para que a gente possamos continuar na mesma marcha. Porque Deus trouxe solução para o povo de Israel, igualmente também para nós traz. Agora, para concluir, também outro ponto, por exemplo, o ponto que se leu aqui, aquela última geração do tempo de Josué, eles falharam em não proporcionar a educação devida para a nova geração que estava surgindo para tomar o barco até além.
E eles não conseguiram, mas houve alguém que identificou o problema. Mais tarde, este foi o Samuel. Exatamente. O Samuel, quando ele vem, ele reconhece a negligência dos pais, então ele vai ressarcir os danos mediante a implementação do sistema educacional que se baseava através da escola dos profetas. Então, hoje nós também, enquanto o pastor ele já aplicou este princípio, ele não está no processo, não. Ele já está no desenvolvimento do processo. Ele já aplicou este princípio em sua casa e eu vivo também, graças a Deus, este princípio aqui em minha casa. Mas também temos lares que as pessoas são desafortunadas, infelizmente não tiveram uma educação baseada na Bíblia, tudo porque os seus progenitores não são espirituais, não são cristãos. Então, o plano B que Deus estabeleceu, nada mais, nada menos, é através da implementação, a instituição das escolas dos profetas. Eu gostaria de ter aqui o privilégio de apresentar o projeto que o pastor tem. Ele lidera, ele é o coordenador do Ministério Oásis da Verdadeira Fé. Angola, na verdade, é um país muito grande, estão lá na província do Ambo e estão a desenvolver este projeto. Na verdade, temos tido muitas dificuldades, não é verdade? É verdade. A nível financeiro, principalmente, a nível espiritual, Cristo está nos moldando. Então nós queremos, você que ouviste essas todas as mensagens, desde o princípio até aqui, se o Espírito Santo te tocar, eu acredito que Ele mesmo está ansioso para te tocar, ao menos que você endureça o seu coração, tá? Se o Espírito Santo te tocar e você desejar apoiar esse ministério, na tua doação, coloca lá, eu quero esta doação para aquele pastor que você convidou. Como não bastasse, nós também, o próprio ministério que convidou o pastor aqui, também temos o mesmo projeto, sabe? Temos o mesmo projeto de implementação de escola de profetas também. Então, tanto para aqui como para outro lado, vice-versa, a vinha é a mesma. Nós não estamos aqui a competir dos lados, luta pelo dízimo, luta pela doação, mas nós estamos aqui com a luta pela conquista das almas. Então, o pouco que você vai nos dar aqui, por favor, gostaríamos também de repartir com o ministério aqui, em representação. Então, queremos que você, caro amigo, que nos ouviste desde o princípio até aqui, comenta, partilha este vídeo e faça o máximo que você puder, para você poder nos ajudar no sentido de que nós possamos agregar para nós ferramentas para que possamos oferecer para vós serviço de qualidade, não meramente informativo, mas um serviço transformador. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Forças e abraço. Até o próximo vídeo.